Bom dia, querido amigo, meu irmão e adorador. Seja mais uma vez bem-vindo aqui neste canal para nós estudarmos juntos, aprendermos um pouco mais da Bíblia. Lembrando que o importante mesmo é que você esteja com sua Bíblia em mãos e possa conferir todas as coisas. Em nenhum momento nós queremos ser substitutos, mas queremos aqui compartilhar aquilo que nós estudamos diariamente. O nosso objetivo também é estudar a Bíblia diariamente nas primeiras horas do dia. Sendo assim, um capítulo por dia, em 3 anos, teremos estudado toda a Bíblia. Então me acompanha mais uma vez nesse estudo, hoje Gênesis 22, um pedido muito estranho. Abraão, assim como nós, passamos por provas, ele também passou, e em algumas dessas provas ele havia falhado. Anteriormente, cometeu algumas falhas, assim como nós também. E isso pode às vezes trazer um pouco de insegurança, mas Deus é fiel e Ele pode fortalecer a nossa fé. Nós possamos orar sempre por isso. Diante dessas falhas, agora Deus lhe pede algo muito diferente. Deus lhe pede o seu filho em sacrifício. O que poderia ter passado na cabeça de Abraão naquele dia? Muitas coisas. Mas ele estava com o filho da promessa em mãos e chamou 2 servos, pegou as provisões e levou para o monte onde Deus havia indicado que deveria fazer o sacrifício de seu próprio filho. Mas Abraão, você vê no diálogo dele que ele confia. No verso 4, Abraão diz para os servos, os 2 servos que foram com eles, que esperassem ali. Ele viu o monte de longe e disse: esperem aqui, eu e o rapaz iremos até o monte e depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Ou seja, na mente de Abraão, ele sabia como ele não esperava, mas ele entendia que Isaac era o filho da promessa e Deus havia prometido. A fé de Abraão estava mais firme. Tanto é que ele obedeceu de pronto, levou o menino. E ele, na sua mente, sabia que voltaria com o filho. De alguma maneira ele sabia. E ele disse ali para os servos: nós voltaremos depois de termos adorado. Também quando Isaac pergunta para ele: pai, aqui tem todas as provisões menos o cordeiro. E Abraão diz assim: filho, Deus proverá o cordeiro para o holocausto. Veja também aqui que o menino era bem obediente. Puxou ao pai, que obedecia a Deus de pronto. Por que eu tenho essa ideia? Porque aqui você vê que ele amarra o menino poderia ter corrido. Eu acho que talvez se fosse eu, na minha infância, e acontecesse algo semelhante, eu correria muito. Mas o menino estava ali, foi amarrado, Abraão deitou ele sobre o altar, e quando iria fazer o sacrifício, quando ele levanta a faca, o anjo do Senhor brada, e diz que eis-me aqui, Ele diz assim: Abraão, Abraão, e Abraão diz assim: eis-me aqui, não estenda a mão sobre o menino, não faça nada, porque agora sei que você teme a Deus, amém? Que ao sermos provados, nós também tenhamos fé de que Deus proverá. Abraão levantou os olhos e viu o cordeiro. Lembra que ele tinha dito antes para Isaac, quando perguntou sobre o cordeiro, ele disse: Deus proverá. E naquele momento em que Deus diz para ele que não sacrifique o menino, ele levanta seus olhos e vê atrás de si um cordeiro preso pelos chifres, num arbusto. E aí é lembrado essa palavra, Deus proverá, ficou sendo até o nome daquele local. E até hoje se diz isso, Deus proverá. Aqui no verso 15, então do céu, pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou Abraão e disse: por que você fez isso e não me negou o seu filho, o seu único filho? Eu juro por mim mesmo, diz o Senhor, porque a palavra de Deus é fiel. Que certamente o abençoarei e multiplicarei a sua descendência como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. E olha só o que Deus diz aqui no verso 18. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque você obedeceu a minha voz, todas as nações da terra. E eu faço parte dessa bênção, dessa promessa. Eu sou abençoada por Deus através de uma promessa, que ele fez a Abraão. A palavra de Deus chegou até a mim e a você. Então, benditas são todas as nações, onde Jesus Cristo é o Senhor. Também vemos nesse capítulo, também e mais uma vez, que o Senhor também abençoa aqueles que estão ao redor daqueles que amam e servem a Deus. Você vê que Naor, o irmão de Abraão, também foi abençoado com muitos filhos. Amém? Assim como nós fomos abençoados, assim como a palavra de Deus chegou até nós, que nós também possamos ser bênçãos. Deus nos chama hoje, mais uma vez, para sermos bênçãos. E lá no céu nós teremos muitas estrelinhas pelas pessoas a quem nós levamos a palavra de Deus, seja pessoalmente, seja pela internet, usando as redes sociais, onde você estiver e você falar de Jesus, que muitas almas, muitas pessoas possam ser tocadas pelo Espírito Santo, porque é Ele quem convence os corações. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela oportunidade de conhecermos a Ti e a Tua palavra.
Te pedimos que, ao sermos provados, que o Espírito Santo nos ajude a vencer todas as provações e sermos aprovados para o Teu reino. Amém. Tenhamos um dia de bênção. Até amanhã com o capítulo 23. Oi, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho.